Mateus 5, versículo 13, nos diz assim: Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como dar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Eis uma figura, uma imagem que Cristo utiliza aqui no famoso Sermão do Monte, que era de extremo conhecimento. O sal, para nós também, as casas de sal. Na verdade, Jesus vai usar duas imagens aqui seguidas, que todas as casas têm: sal e luz. Uma subsistência de um lar precisa desses dois elementos. Então, Jesus, contando a respeito disso, usando essa imagem que era tão comum em Israel, principalmente por causa da proximidade com o Mar Morto, e só uma curiosidade, ele se chama Mar Morto justamente pela grande quantidade de sal que há naquela porção de água. E aí é impossível ter vida ali pela grande quantidade de sal. Então, o sal era uma mercadoria facilmente acessível para os judeus. Era usado no mundo todo para dar sabor aos alimentos e em pequenas porções para servir como fertilizante. Mas, acima de tudo, a função do sal, principalmente nos dias de Jesus, hoje já não é tanto assim, mas a principal função do sal era de ser conservante. Por exemplo, esfregava-se o sal na carne para que ele pudesse retardar um pouco a decomposição daquele alimento. Então o sal era de extrema importância, mas ele não poderia perder o seu valor. Jesus diz assim, olha, se o sal vier a ser insípido, como restaurar o sabor? Ele perde a sua eficácia, ele perde o seu valor. Estritamente falando, o sal ele não tem como perder o seu valor, por causa que a formação dele, o cloreto de sódio, é um composto bastante estável e não se desfaz tão facilmente. Mas, Jesus naquele contexto, o sal não era tão puro como nós temos hoje. Naqueles dias, o sal era cheio de impurezas, porque onde se encontrava sal, além do Mar Morto, se encontrava também em pântanos, que continham muitas impurezas juntamente com o sal. Então Jesus fala que quando o sal é impuro, o sal perde o seu valor, ele diz para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. O que acontecia com o sal? Que não estava servindo mais para mais nada, que não tinha utilidade, tinha perdido seu sabor, não conservava mais nada. Ele era jogado fora para ser pisado. Por exemplo, ele era usado para endurecer solos, para tornar o solo mais rígido, para ser pisado, para pavimentar. Lembremos que naquela época não tinha, por exemplo, asfalto. Então, um dos elementos que eles usavam nas vias para torná-la mais firme era o sal insípido. Em algumas casas, hoje a gente fala de laje, né? Principalmente nas favelas do Rio de Janeiro a gente vê muito isso, a laje, o pessoal fazia a festa em cima da laje, né? E aí, naquele tempo, fazia-se essa laje com sal, jogava-se o sal para fixar ali aquela estrutura e as pessoas poderiam pisar ali, as crianças gostavam muito de brincar nesses lugares. Então, Jesus coloca aqui que esse sal só servia para ser pisado pelos homens. Mas lembremos que Jesus está aplicando, fazendo essa parábola até em relação aos seus discípulos. Ele vai falar que os seus discípulos não podem perder a sua eficácia. Por isso ele diz, vocês são o sal da terra. O ponto é que os discípulos deveriam agir de tal maneira que serviam como preservadores do mundo, agindo em conformidade com o reino de Deus. É como se Jesus estivesse dizendo que os crentes, os cristãos verdadeiros, são como um desinfetante moral em um mundo onde os padrões são baixos, os padrões mudam
constantemente, ou às vezes nem existem um padrão de moral e de ética. E aí eles cumprem um papel de retardar o apodrecimento do mundo. Se não fosse a igreja hoje no mundo, esse mundo já não existiria mais. A corrupção já teria tomado conta, a violência também já havia dominado, a indiferença, o ódio. O que preserva este mundo é justamente a presença dos cristãos. E aí, eles preservam o mundo se retiverem as suas virtudes, se demonstrarem as suas virtudes. Jesus anteriormente fala sobre um mosaico, um quadro que o cristão deve apresentar na sua vida. Ele vai falar sobre humildade, ele vai falar sobre mansidão, sobre compaixão, sobre justiça, misericórdia, pureza, entre outros. Os cristãos devem demonstrar isso. Os cristãos agem como sal nessa terra quando vivem dessa maneira. Ou seja, refletindo a imagem de Cristo. E dentro desse aspecto, dessa metáfora, dessa comparação que Jesus faz, de nós como seguidores dele, sendo sal da terra, algumas ideias ficam implícitas aqui. Primeiro que não importa a quantidade de sal. Por exemplo, quando você prepara um alimento, a quantidade de comida é infinitamente superior à quantidade de sal. Você só coloca um pouquinho de sal, né? Para dar aquele gosto. Tem gente que exagera no sal e não pode exagerar, tá? Porque exagerar aumenta a hipertensão aí. Toma cuidado com o sal em excesso. Mas basta um pouquinho de sal. O sal já começa a temperar a comida. Do mesmo modo, nós não precisamos ter mais cristãos do que ateus para que o mundo seja transformado. Aonde estivermos, mesmo que sejamos poucos cristãos, nós devemos fazer a diferença. Se de fato seguimos a Cristo Jesus, nós faremos a diferença. Por exemplo, no seu trabalho, mesmo que seja só você de cristão no seu trabalho, se você for fiel e de fato fazer a luz de Cristo brilhar na sua vida, você vai fazer diferença no seu local de trabalho. Seja onde você estiver, basta um pouquinho de sal e já tempera todo o ambiente. A ideia do sal também traz aí o princípio da entrega. O sal, quando ele é dissolvido, ele é colocado na comida, ele se dissolve. Ele se desfaz, literalmente, no meio do alimento. Para cumprirmos o papel de sal neste mundo, nós devemos nos entregar. Nós devemos entregar a nossa própria vida a serviço do reino de Cristo. Se você não se entrega, se você é um sal que fica dentro do saleiro, você não serve para nada. E com o tempo você vai perdendo a sua eficácia. Então, se nós termos a graça de Cristo em nós, nós devemos compartilhar essa graça. Não devemos guardar para nós. Se conhecemos o amor de Deus, esse amor não é para ficar retido em nós, mas para que possamos compartilhar com os outros. E uma outra ideia que a gente pode colocar aqui também é que, nesse sentido do sal, ele não tem limites. No sentido que você pode colocar o sal em todo lugar. Em todo tipo de alimento, vamos dizer assim, você pode colocar o sal. Existe até doces, né? Que você pode colocar sal também. Então, a ideia é essa. Em todas as esferas da nossa vida, em todas as áreas da sociedade, os cristãos devem ter influência. Seja na cultura, seja na economia, seja na política. Os cristãos são o sal da terra. E mais uma vez, eu repito, é porque nós somos o sal, é que Deus retarda o julgamento dele sobre este mundo. Porque se nós não estivéssemos aqui, esse mundo já estava sendo consumido pela ira de Deus. Para finalizar, eu quero fazer algumas aplicações perguntando para você. Primeiro, você é um cristão? Você se denomina como cristão? Se sim, você tem feito a diferença? Você tem feito a diferença onde você está? Você
tem colaborado para que as pessoas pequem. E a gente pode fazer isso, incentivando a prática errada, rindo das coisas erradas. Ou você tem procurado ajudar as pessoas a evitar o erro, mostrando o que é errado, o que é certo, princípios corretos. Ou você não está nem aí para isso? Não seja um sal sem valor, sem gosto, sem eficácia, mas seja um sal na terra para a glória de Cristo Jesus. Mas a primeira pergunta que eu fiz, se você é um cristão? Se a resposta foi negativa, não sou um cristão. Entenda que você precisa de Cristo na sua vida. Porque ele, de fato, é o único que pode ser o tempero para a sua existência. Ele é o único que pode conservar a sua vida para a eternidade. Ele fez isso por meio da cruz, nos perdoando os pecados, nos retirando de nós as nossas impurezas. E também, na sua ressurreição, trazendo nova vida, trazendo a vida eterna para aqueles que creem nele. E porque Cristo vive, nós continuamos a purificar este mundo por ele. Mas um dia, o sal será retirado da terra e o mundo estará sob o juízo de Deus. Qual será o seu ato final de existência? Para ser pisado ou para ser glorificado juntamente com Cristo? Reflita sobre isso. Fique na paz e até mais.